Processo de soldagem por fusão a arco elétrico com eletrodo revestido. O que é? Como funciona? Qual o equipamento típico? A classificação dos eletrodos. Fundamentos gerais, algumas peculiaridades específicas sobre a soldagem com eletrodo revestido. É isso que eu vou te apresentar nesta aula. Eu sou a professora Ivanilza Felizardo, mestre e doutora em processo de fabricação por soldagem. Muito prazer. Seja super bem-vindo à Soldagem Play, o seu livro digital sobre soldagem. Como comentado na aula 17, a descoberta do arco elétrico é datada dos anos de 1800 e atribuída ao pesquisador Humphrey Davy. Uma das primeiras e mais notáveis aplicações do arco elétrico foi na iluminação. As lâmpadas eram de arco voltaico, ou seja, a iluminação era gerada pela luz emitida pelo arco elétrico. Esse tipo de iluminação foi amplamente utilizado em teatros e locais públicos na cidade no final do século XIX. A utilização da energia emitida pelo arco elétrico para a união de metais também foi bastante pesquisada na época e concretizada com a invenção do eletrodo de carvão em 1885 por pesquisadores russos. Nos anos que se seguiram, tivemos melhorias no controle do arco elétrico e na eficiência da soldagem. Porém, o grande desafio era a proteção da poça de fusão da contaminação atmosférica, pois isso compromete a qualidade e a integridade da solda. Aí entra a invenção do eletrodo revestido, nos anos de 1900, pelo engenheiro sueco Oskar Kjellberg, que revolucionou a soldagem dos metais. Ele revestiu a vareta metálica com uma camada de material que atuava para estabilizar o arco elétrico e proteger a poça de fusão dos gases atmosféricos. Isso resultou em soldas de maior qualidade e maior confiabilidade, tornando a soldagem por arco elétrico mais prática, eficiente, ampliando sua aplicação industrial. O processo de soldagem com eletrodo revestido é mundialmente conhecido como SMAW, Shielded Metal Arc Welder, referenciado no Brasil às vezes como SMAW. Este é o eletrodo revestido, que é consumido durante o processo de soldagem. Trata-se de uma vareta metálica revestida por uma camada composta por uma mistura de diferentes materiais. A vareta metálica é chamada de alma do eletrodo. Nesta extremidade, sem revestimento, é a parte que fica em contato com o porta-eletrodo. É o ponto de conexão entre o eletrodo e o equipamento de soldagem. Para esse processo, o equipamento consiste da fonte de energia, do cabo terra que é conectado à peça a ser soldada e do porta-eletrodo. Uma das funções do porta-eletrodo é manter fixo a extremidade não revestida do eletrodo. Este ponto de contato é onde ocorre a passagem da corrente elétrica da máquina para o eletrodo. A especificação do porta-eletrodo é feita em função do diâmetro da alma do eletrodo que ele suporta, ou seja, o tamanho do diâmetro que ele pode prender e a corrente de soldagem máxima que pode suportar. Pelo fato da corrente elétrica atravessar todo o comprimento do eletrodo revestido, deste ser composto por dois materiais distintos, arame e revestimento, o comprimento do eletrodo ser limitado, temos um processo com características bem peculiares. A possibilidade, com relativa facilidade,
de se fabricar eletrodos com diferentes diâmetros explica uma das principais características desse processo, que é a sua versatilidade. Podemos dizer que o grande diferencial do processo com eletrodo revestido em relação aos demais processos de soldagem por fusão a arco elétrico é a variedade de tipos de eletrodos existentes no mercado. Temos eletrodos para as mais diversas aplicações, inclusive eletrodos para o corte. Existe uma variedade enorme de eletrodos no mercado que apresentam diferentes características operacionais, são aplicados a diferentes materiais e produzem soldas com diferentes aspectos. Temos eletrodos para o aço carbono de baixa e alta liga, para aço inoxidável, ferro fundido, bronze, níquel e até mesmo para o alumínio e o cobre. A soldagem pode ser executada em todas as posições, entre materiais dissimilares e na soldagem subaquática. Mas tudo depende do tipo do eletrodo, do tipo do revestimento. Além da versatilidade, o eletrodo, devido ao revestimento produzir escória e o fato do comprimento do eletrodo ser limitado, o processo é intermitente. É necessário a troca do eletrodo após a sua fusão. Isso reduz a produtividade do processo, tornando-o um dos menos produtivos entre os processos de soldagem por fusão a arco elétrico. Por um outro lado, pelo fato de se ter no revestimento os elementos necessários à formação da atmosfera protetora necessária para a abertura e manutenção do arco elétrico e proteger a poça de fusão, dispensa a utilização de um cilindro de gás. Isso aumenta a versatilidade para o uso do processo, sendo o mais indicado para soldagem em campo, inclusive para soldagem subaquática. Também, pelo controle da composição química do revestimento, é possível ter um maior controle da microestrutura e das propriedades do metal de solda resultante. Esta é mais uma grande vantagem desse processo, comparado ao metal de solda obtido com os demais processos de soldagem por fusão a arco elétrico. O fato do eletrodo ser composto pelo arame e pelo revestimento, os efeitos resultantes da soldagem ocorrem de forma completamente diferente no arame e no revestimento. Como vimos na aula 10, a variável que temos que ter como base para definir as demais variáveis de soldagem é o material de base. O processo com eletrodo revestido pode ser aplicado a diversos materiais e é indicado para metais acima de 3 milímetros de espessura. E como soldar com eletrodo revestido? A peça, o material de base, o metal, deve ter um grau de fixação elevado para evitar distorções. Lembra? Aula 13. A peça deve estar conectada ao cabo terra e o eletrodo ao porta-eletrodo. Liga-se a máquina, regula o valor da corrente, encosta o eletrodo na peça para abrir o arco elétrico. Assim que o arco abre, afasta o eletrodo da peça e tenta manter a distância do eletrodo peça constante durante o processo, mantendo assim o comprimento do arco elétrico constante. Parece fácil, né? Soldagem é treino, é muita prática. Como tudo na vida, quanto mais você faz, melhor você fica. Muitos me perguntam qual o processo que eu indico para aprender a soldar. Sem dúvida, comecem pelo eletrodo revestido, é o mais barato e é o processo por fusão a arco elétrico que todo o controle do processo está na mão do soldador. É um processo tipicamente manual e porque é preciso encostar o eletrodo na peça para abrir o arco elétrico. Porque muitas vezes as pessoas ficam batendo o eletrodo na peça para abrir o arco elétrico. Nas aulas 16, 17 e 18, eu falei bastante sobre o arco elétrico, que é uma descarga elétrica entre dois eletrodos sustentados por um gás ionizado, o plasma. É necessário encostar
a ponta do eletrodo na peça para ter a passagem da corrente, a descarga elétrica. O revestimento não é condutor de corrente elétrica. Muitas vezes, dependendo do ângulo de soldagem, da espessura do revestimento, encostamos o revestimento e não a ponta metálica por onde se faz o contato elétrico. O que é preciso entrar em contato com a peça é a alma metálica do eletrodo. Cuidado ao ficar batendo o revestimento na peça para não danificá-lo. É comum ver soldadores falando que primeiro vai aquecer, esquentar o eletrodo. Ele abre o arco em uma peça auxiliar 2-3 segundos ou simplesmente fica riscando o eletrodo na peça. Somente depois vai para a peça principal para iniciar a soldagem propriamente dita. Será que esse procedimento é errado? Errado não é, mas não é necessário. Treine mais, pratique mais e, quando necessário, verifique a ponta do eletrodo. O contato elétrico é entre a peça metálica e a alma metálica do eletrodo. Assim que ocorre esse contato, inicia-se a descarga elétrica, o aquecimento localizado, ingredientes presentes no revestimento queimam, liberam um gás, começa a ocorrer a ionização de alguns elementos a alta temperatura, liberando os elétrons, e o arco elétrico em soldagem é estabelecido. Iniciar esse processo com correntes mais elevadas é até mais fácil, mas também não é o mais indicado. Até existem equipamentos que podem ajustar a corrente de abertura do arco elétrico para valores mais altos e, assim que o arco é estabelecido, reduz para o valor da corrente efetiva. Máquinas convencionais de soldagem não fazem esse tipo de controle. Aumentar o valor da corrente pode até facilitar a abertura do arco elétrico, mas o eletrodo vai aquecer mais durante a soldagem e isso não é bom. Um fator que ajuda a abertura do arco elétrico é utilizar máquinas de soldagem que possuem um valor de tensão em vazio alto. Como explicado na aula 16, a tensão em vazio é diferente da tensão do arco elétrico. Tensão em vazio é o valor da tensão que a máquina pode fornecer quando não há fornecimento de corrente elétrica. Valores mais elevados facilitam a abertura do arco elétrico. Assim que o arco elétrico é estabelecido, a tensão é reduzida para o valor da tensão de soldagem, que depende da distância que o eletrodo fica da peça. Quanto menor essa distância, menor o valor da tensão do arco elétrico. Normalmente, nas máquinas convencionais de soldagem com eletrodo revestido, ajustamos o valor da corrente de soldagem. O valor da tensão é ajustado automaticamente pela máquina em função da distância que o eletrodo fica da peça. Uma fórmula bem básica para pensar no valor da corrente com o eletrodo revestido é o valor do diâmetro da alma do eletrodo menos 1 vezes 50. Por exemplo, eletrodo de 3,2 milímetros, uma base para a corrente é o valor de 110 amperes. Isso é uma boa noção para qual valor de corrente iniciamos os testes de soldagem. O ideal é verificar com o fabricante, em função do material de base, do tipo e diâmetro do eletrodo, a faixa, o tipo de corrente e polaridade indicado. O fato da corrente de soldagem fornecida pela máquina ser transferida para o eletrodo no ponto de contato com o porta-eletrodo faz com que a corrente atravesse todo o comprimento do arco para ir para a peça ser soldada. Esse trajeto faz com que o eletrodo aqueça por efeito Joule durante a soldagem
e esse aquecimento é bem expressivo. Quanto maior o valor da corrente, maior o aquecimento, maiores os riscos de queima excessiva do revestimento, que pode prejudicar as propriedades finais no metal de solda. Podemos dizer que o revestimento é a principal parte do eletrodo e diversas são as funções exercidas pelos elementos de liga presentes no revestimento. Estabilizar o arco elétrico, gerar a atmosfera gasosa protetora para a poça e para o próprio arco elétrico, ajustar a composição química do cordão de solda, por exemplo, promovendo a desoxidação do metal, produzir escória e, com isso, reduzir a velocidade de solidificação da poça de fusão, garantir características operacionais mecânicas e metalúrgicas adequadas ao metal de solda e ao próprio eletrodo, possibilitar a soldagem em diferentes posições com diferentes tipos de corrente e polaridade. É em função da formulação do revestimento que os eletrodos revestidos são classificados em oxidante, ácido rutílico, básico e celulósico. De uma forma bem simplificada, os eletrodos oxidantes e ácidos apresentam cordões de boa aparência, mas são de aplicações bem específicas. Os celulósicos, apesar de serem bem populares, não apresentam cordões de boa aparência e devem ser utilizados com muita cautela. Os eletrodos rustílicos são os de uso mais geral, é de fácil aplicação, solda em todas as posições, produz escória de fácil destacabilidade. Os eletrodos rutílicos são os mais utilizados em serralheria. Os eletrodos básicos são os mais indicados quando precisa realizar soldas, que precisa ter elevada resistência mecânica e boa tenacidade. O metal de solda produzido por eletrodos básicos absorve melhor as solicitações externas, os impactos. Por um outro lado, trata-se de um eletrodo mais difícil de manusear. Um fator importantíssimo, o eletrodo básico precisa ser tratado antes de ser utilizado. É necessário verificar com o fabricante a necessidade desse tipo de eletrodo ser ressecado. Coloca-o em estufa por um determinado tempo sobre uma determinada temperatura para ressecá-lo. O eletrodo básico absorve umidade, ele é higroscópico, acumula hidrogênio, que é o grande vilão na junta soldada. Como reconhecer os tipos de eletrodo e quais os mais usuais? Pela numeração, classificação que eles recebem, e isso é estabelecido por norma. Todo eletrodo deve ter uma identificação impressa no revestimento. Muitos utilizam também uma identificação comercial e não há nenhum problema com isso. Os eletrodos da ESAB utilizam as iniciais OK em homenagem ao inventor do eletrodo revestido e fundador da empresa, Oscar Chalber. A soldagem no Brasil ela é padronizada pela FBTS, que é a Fundação Brasileira da Tecnologia de Soldagem, que segue a AWS, Associação Americana de Soldagem. A classificação técnica dos eletrodos revestidos devem obedecer às normas AWS. Por exemplo, eletrodos para aço carbono e baixa liga recebem a seguinte classificação. A letra E é de eletrodo revestido. Os primeiros números, podendo ser 2 ou 3 casas, indicam o limite de resistência mínima à tração em KSI que o metal depositado deve ter. Por exemplo, eletrodo 6013, 60 KSI de resistência à tração. Eletrodo 11018, 110 KSI de resistência à tração. Esses números, ao ser multiplicados por 1000, temos a unidade PSI e multiplicado por 6,86 a unidade em megapascal. 60 KSI, 60.000 PSI, 410 megapascal, que é a unidade mais comum no Brasil. O próximo número indica a posição de soldagem. 1, todas as posições. 2, posição plana.
podendo ser em soldas de fulete a posição horizontal. 3. Posição vertical. 4. Indica que o eletrodo solda em todas as posições, inclusive na vertical descendente. O último número indica o tipo de revestimento. No geral, temos 0 e 1, celulósico, 2, 3 e 4, rutílico, 5, 6 e 8, base. Os eletrodos mais comuns no mercado são 6010, celulósico, 6013, rutílico e 7018, base. Os três podem ser utilizados em todas as posições. Olhando apenas a numeração, podíamos falar que o 6010 e o 6013 apresentam a mesma resistência à tração e o 7018 é o mais resistente. Então, tanto faz soldar com 6010 e 6013? Não é bem assim. O eletrodo 6010 é celulósico. Esse tipo de revestimento produz um arco mais violento, resultando num cordão de solda mais irregular. Esse eletrodo precisa ser utilizado com muita cautela. Não é indicado para operações de soldagem que exigem maior responsabilidade. Entre os eletrodos 6010 e 6013, o 6013 é sem dúvida o mais indicado. O eletrodo 7018 é o eletrodo que produz soldas mais resistentes, mas precisa ser ressecado. Se não for feito conforme indicações do fabricante, pode introduzir uma quantidade de hidrogênio no metal de solda, tornando-o frágil. Temos que ter muito cuidado com isso. O eletrodo que podemos retirar da lacta e soldar com uma certa tranquilidade é o 6013. Tanto o tipo de revestimento quanto o comprimento do eletrodo, diâmetro e espessura do revestimento variam de eletrodo para eletrodo. O comprimento dos eletrodos variam entre 230 e 460 milímetros normalmente. Quando falamos do diâmetro do eletrodo revestido, estamos nos referindo ao diâmetro da alma metálica, que pode variar de 1,5 a 8 milímetros. Já a espessura do revestimento pode variar de meio a 5 milímetros. A escolha do diâmetro do eletrodo é muito em função da espessura da chapa a ser soldada. Já a variação na espessura do revestimento dos eletrodos é influenciada por diversos fatores durante a sua formulação, que visam atender às necessidades específicas de diferentes aplicações de soldagem. Cada tipo de revestimento possui uma composição química diferente que afeta sua função durante a soldagem. Por exemplo, os revestimentos básicos geralmente são mais espessos porque precisam fornecer uma proteção mais robusta contra impurezas e os gases atmosféricos, além de produzir uma escória densa e protetora. A espessura do revestimento também influencia a estabilidade do arco elétrico. Revestimentos mais espessos podem proporcionar um arco mais estável e controlar melhor a transferência de metal durante a soldagem. Revestimentos diferentes afetam a quantidade e a característica da escória produzida. Revestimentos rutílicos e celulósicos, por exemplo, geralmente são mais finos, o que facilita a remoção da escória, mais leve e oferece uma penetração de solda mais profunda. Essas variações são necessárias para otimizar o desempenho do eletrodo para cada tipo de material e condição de soldagem. Esses aspectos são definidos na formulação do revestimento de cada tipo de eletrodo revestido. São inúmeros os detalhes que ainda iremos explorar sobre os processos de soldagem por fusão a arco elétrico com eletrodo revestido. Essa foi somente a primeira aula, apenas uma visão bem geral desse processo. Veremos ainda maiores detalhes sobre variáveis de soldagem, a fabricação dos eletrodos, as causas e consequências do aquecimento do eletrodo durante a soldagem e muito mais. Nos vemos na próxima aula e lembre-se, precisamos entender o que estamos fazendo, por que estamos fazendo,
para sempre fazer melhor. Bons estudos!